Quadro Desatando Nós, com o Wilson Contoyanes. Tenho um excelente vendedor e tenho medo de perder meu vendedor e ganhar um péssimo gerente. O que fazer? O que fazer é, você precisa primeiro entender se a pessoa que é a sua excelente vendedora tem vontade de ser líder, primeira coisa. Não promovam pessoas de surpresa, ninguém gosta de surpresa com isso. Se você quiser realmente transformar esse vendedor num líder, faça com que ele caminhe o caminho da liderança, que ele é totalmente diferente do caminho da venda. E lembre-se sempre, a sua cultura precisa promover esse tipo de ascendência dentro da cultura. O que eu quero dizer? Todo mundo tem que estar preparado para liderar. E aí as pessoas vão ter mais vontade de liderar porque elas vão ver que o papel é diferente, mas é preponderante dentro do seu negócio. Muito bem-vindo, muito bem-vinda para o Acorda, o podcast do Instituto de Contracultura, o Instituto CC. Eu estou aqui hoje com meus dois sócios, estes homens maravilhosos, garbosos, lindos, e estamos aqui para fazer um ambiente de troca, um ambiente bem diferente de trocação dos podcasts tradicionais, bem diferente. Tem microfone, tem estúdio, para explicar a diferença do nosso podcast para os outros podcasts. Eu quero convidar ao palco este homem maravilhoso, chegando de férias, com garbo, elegância e circunstância, Wilson Demetrios. E aí, salve, salve, tudo bom? Como é que vocês estamos? É muito diferente esse podcast aqui. Bom, hoje a gente está aqui um pouquinho para falar da nossa história, para nos apresentar. E eu acho que antes da gente falar da história de um CNPJ, é sempre importante a gente falar um pouco da história dos CPFs que estão ali, né? Nós três como fundadores do Instituto. É bastante interessante que a gente fale um pouco para vocês do nosso background, de onde a gente veio, por que a gente está aqui, o que a gente faz, como que a gente faz, do que a gente se alimenta, de onde a gente veio, de onde a gente saiu. Então eu queria começar ouvindo uma das histórias mais surreais na história da modernidade humana, que é a do senhor Francisco Nilson. Chicão, e aí? De onde tu veio? Quem que tu era? Onde você já jogou? Que gol que você fez? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu sou Chicão, eu sou da Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro. Não sou carioca da Zona Sul e tal, né? Então tem uma série de referências suburbanas que me habitam. Então de vez em quando vai descer o Morro do Dendê aqui, não se assustem, tá? Se estiver descendo demais, o diretor vai cortar, você não vai ver esse corte, tá? Então, sou da Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro. Sou nascido e criado na Ilha do Governador. E fui fazer biologia na UFRJ. E isso mudou a minha vida, né? Assim, foi um lugar assim que eu tive, talvez, a primeira vez que eu tive um contato assim, aberto com a diversidade. No sentido de que, pô, lá onde eu estava num ambiente classe média, de um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, então era meio que todo mundo meio igual, né? Quando eu fui para a UFRJ, eu tive contato com indígena, que eu não tinha contato na minha vida cotidiana. Tive contato com, sei lá, filho de guarda florestal que vivia na floresta, saca? Então, vivia num ambiente com muito mais contato com a natureza do que eu tinha. Uma série de outras referências, né? Filho de militares de alta patente, que eu não era da minha convivência, né? Então, um ambiente muito diverso, assim, pessoas que moravam na periferia do Rio, pessoas que moravam em favela, então, que eu tinha pouco contato, né? Então, foi muito legal a experiência na UFRJ, fiz biologia, terminei a biologia achando que eu ia ser ou professor ou cientista, não fui nenhuma coisa nem outra. Depois, na total falta de foco, achei que o meu negócio era ser diplomata, tentei 3 anos, não consegui, e nessa mistura de biologia e relações internacionais, tive a oportunidade de liderar a sustentabilidade da Rio+20, trabalhei na Petrobras, trabalhei na Missão do Brasil junto à ONU em Genebra, tratando de temas de meio ambiente, saúde e trabalho. Que mais? A experiência da Rio+20 me credenciou a trabalhar na Copa das Confederações, dar consultoria para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Então, tive um envolvimento muito bom aí com grandes eventos, né? Então, a minha experiência vem desse mundo aí dos grandes eventos. E aqui em Brasília, vim fazer mestrado na UNB. Ao fazer mestrado na UNB, resolvi ficar na cidade e empreender aqui. E ao empreender aqui, quebrei 2 vezes.
no mesmo ano, inclusive. Foi um ano bem interessante, o ano de 2016. E aí resolvi continuar na cidade, né? Então, foi aí que eu encontrei a R2 Produções, ou Na Praia, e tudo que a R2 fazia. E foi aí que... Foi no Na Praia 2017 que eu me deparei com 2 jovens, né? Um grego e um com um apelido estranho. E foi aí que... E aí começa parte da nossa história, mas aí eu vou parar por aqui. E eu quero saber de você, Luiz Carlos Costa. Qual é o seu apelido estranho? Da onde vem? Para onde vai? Conta pra gente. Estranho, eu não tenho nenhum apelido. Meu apelido fofo, meu apelido convencional, meu apelido do circuito comercial é Fula, né? Nome fantasia. Nome fantasia Fula. Tem gente que liga querendo a razão social e pergunta, o Luiz tá aí? E aí já aconteceu de, não tem Luiz aqui não. Aí eu, a razão social, meu amigo. E aí o telefone saiu pra mim. Então eu sou Fula. Fula é um apelido que vem de casa da minha infância. Meu irmão é 1 ano e 7 meses mais velho que eu. E quando minha mãe me teve, ficava me mimando, me acarinhando, me chamando de meu filhinho no colo. E meu irmão, com 1 ano e 7 meses, olhava para mim e queria me chamar de filhinho, porque ele via minha mãe me chamando e começou a me chamar de Fuluinho. E eu virei Fuluinho na família, porque todo mundo achou fofinho, aquela coisa maravilhosa. Depois que eu já não era mais tão pequenininho, tão fofinho, a família resolveu por bem tirar o inho. Então eu virei Fulu. Até hoje na família eu sou Fulu. Fulu. Meu irmão, essa daí, meu irmão. Eu tive Pega que fazer aí. Um podcast para descobrir essa daí. Uma viu? saca de sal, né? Porra. Na família. Então, minha Dinda, meus tios, meus primos me chamam de Fulu. E na escola o Fulu virou Fula meio no orgânico, meio... Eu não tenho nem o porquê, mas virou... E aí eu fui o Fula do handball durante muito tempo, joguei handball na escola e tal. Depois fui no curso de administração da UNB, fui Fula também lá no curso de administração e me reencontrei com a minha face Luiz, quando em 2008 eu fui trabalhar num lugar sério, num lugar onde eu tinha terno e gravata todo dia, onde eu tinha uma rotina americana a ser cumprida. Eu trabalhei por 6 anos na Câmara Americana de Comércio, comecei como estagiário e fiz uma carreira super legal lá dentro. E lá eu voltei a ser Luiz. Eu era o Luiz Nanchan. Caralho, que estranho. Lá foi muito louco. Meu e aí Deus era do muito céu. doido, porque de segunda a sexta eu era o Luiz e de sexta a segunda de manhã eu era o Fula, porque aí eu ia pro samba, pros Que aí amigos, você pra ia jogar galera. descalço na várzea. Exato. E aí eu, por muito tempo, tive essa ressalva que no trabalho eu era o Luiz. E em 2014 eu saí da Anshan e fui empreender ao lado do JP, que é meu irmão, e de outros sócios. Fui para a Look and Feel em 2014 e lá eu já entrei como Fula. Então eu aposentei o Luiz cedo, né? Em 2014 eu tinha aí 20 e poucos anos, boa época, fui bom nisso. E comecei a empreender. Jovem. E muito jovem, como jovem, me enfiei em um monte de história legal e um monte de história que também não foi tão legal. Não é tão legal. Assim, quebrei algumas empresas junto com alguns sócios, pelo menos umas 5 empresas eu tive a oportunidade de quebrar, que não é tão maneiro, mas que ensina. Eu sempre digo que o maior aprendizado que eu tive quebrando foi, se for quebrar, que seja uma empresa de cerveja, porque assim você bebe o estoque. Quebre com Né? estilo. Eu quebrei 2. Empresa de cerveja. Quebre bebendo. Né? Aí você pelo menos bebe estoque, aquele negócio que a choradeira é mais tranquila. Empresa sem estoque, pra você beber, é mais Baixo chato, astral. porque você só fica com as dívidas, você não tem nada para. Então, fiquei durante 9 anos na Look and Feel, que foi essa empresa para onde eu saí, e me mantive como sócio da Look and Feel, mas no dia 1º de junho de 2023, eu inauguro Grande o dia. meu Grande dia. full-time job, né? A minha dedicação exclusiva nessa farda preta, branca e cinza, onde eu tenho a honra de servir ao vosso lado. Então, esse é o meu futebol, essa é a minha história. Tive a oportunidade de empreender com sorvete, fizemos uma Vai Bem Gelados, tive a oportunidade de investir em algumas empresas, tivemos a oportunidade pela Look fazer muito do que a Moai fez, muito do que a Compostar fez. Investiu na Moai, Investimos na Moai, investimos na Compostar, investimos já no final da minha trajetória na Look, na Wall Pilates, que
é uma companhia fit que a gente acredita muito. Então, a Look, além de companhia, além de agência de publicidade, se tornou uma empresa de investimentos enquanto eu estava lá. Eu tive a oportunidade de participar disso bem de perto. E desde o dia 1º de junho de 2023, de preto, branco e cinza, ou de preto, branco ou cinza, eu visto full time essa camisa do Instituto, que me faz muito feliz, e onde eu hoje exerço meu papel de diretor de gestão, rock and roll. O digestão. Tamo De junto. gestão. É o nosso digestão. Ou seja, né, a gente come porcaria, alguém tem que digerir, É isso né? aí, é E aí isso estamos lá. Muito Então bem. essa é a minha história, e assim eu volto para o nosso apresentador, né? Por e que eu sou pergunto Pro nosso apresentador? dublador pro oficial. nosso dublador, pro nosso Eu diretor, começaria pro agora nosso- mesmo. pro O nosso rei da caixa cênica. o dono da caixa cênica do Instituto. Ai. O criador formado, de cultura. Ele é o né? criador É de o- cultura. Podemos dizer que ele é o nosso artista cênico, Ele Francisco? é. Aí, Tem mas todo- vamos deixar ele dizer por ele, Isso, né? Bom. isso. Com vocês, Conta pra gente aqui. Wilson Demetrios Contoyanes, direto El da Greco. Grécia. El Greco. E aí, jovens? Cara, primeiro um prazer, né, estar aqui com vocês, como sempre. Eu acho que, ouvindo a história de vocês, eu sou um pouco a corda que amarrou nós todos. E vocês vão entender por quê. Bom, o meu nome é Wilson, né, mas todo mundo me chama de Will. Acho que, ao contrário do Fula, que isso veio de nascença, o meu Will veio muito ali no finalzinho da Copa do Mundo, No em Náufrago. 14, veio... Não, aí, antes do Will, vinha o Wilson do Náufrago. Wilson! Vinha o senhor Wilson, do Senhor Denis do Wilson, Pimentinha, pra do galera um Denis do pouco mais Pimentinha. retrô. Sim. Vinha também muito o Wilson da bola de tênis. Pessoas, você é dono da marca Wilson? Enfim, então assim, eu tenho posição pra falar de todo mundo que tem o nome sacaneado. Pra toda Janaína que acorda 4h30, pra toda Juliana que samba. Cara, Toda eu Natasha te entendo. que usa salto A 15. Natasha que usa salto 15. Então assim, tamo junto, eu entendo sua dor. Cara, em 2008 eu comecei a fazer psicologia no Uniceub. Eu comecei a fazer psicologia porque eu até ali vivi a minha vida trabalhando com teatro, né? O teatro foi um lugar que eu me encontrei muito, era um grande sonho meu. Eu sempre gostei, fazia teatro desde a 4ª série, desde muito menino. E o meu plano inicial com a psicologia era, vou fazer melhores personagens. Entendendo gente, eu entendo melhor o personagem, entendendo melhor o personagem, eu faço uma entrega melhor enquanto ator, dentro de um método, papapá. E aí, legal, né? Nos primeiros semestres de psicologia super funcionou, só que em algum momento eu comecei a ver que a conta não fechava, porque o teatro sempre foi uma paixão, mas ao mesmo tempo a minha manutenção é meio cara, a minha bandeirada é um tanto quanto expansiva. Eu falei, bom, não vai dar pra fazer exatamente isso e tal. E aí, em algum lugar ali do meio do curso, comecei a trabalhar com consultoria. Trabalhando em consultoria, montei o meu próprio negócio de consultoria, WDC Consultoria, e com ela eu atendi, cara, algumas empresas bem legais, eu aprendi muita coisa, fui ali de 2008 eu formo, tá? Só dando uma errata aí, eu formei em 8, entrei em 3. Em algum lugar ali de 6, 7, eu começo a atender empresas, cara, atendi grupos de posto de gasolina, atendi a Rede Globo de televisão, atendi a Telefônica, atendi a empresa que trouxe Domino's pro Brasil e tal. Então, sempre com essa integração entre pessoas e organizações, literalmente. Não era ainda nessa ordem, mas a minha missão ali era fazer com que a vida de pessoas e organizações fosse cada vez melhor. Então, comecei a montar a minha carreira dentro do RH, atendendo essas empresas. E aí, em 2016, eu me encontro com uma empresa que mudou bastante a minha vida, uma empresa que, até hoje eu sou fanático por ela, que sou muito fã, muito por causa das pessoas e também pelos encontros que ela proporcionou, que é a R2 Produções. E até ali, até 2016, eu tinha recebido muitos convites das empresas que eu atendia, o que é natural com consultores, para se integrar à fileira da empresa, né? Cara, vem para cá, mas sempre a proposta era, cara, vem pra cá ser nosso gerente de RH, vem pra cá ser nosso diretor de RH, vem pra cá ser nossa consultoria interna de RH. E eu sempre soube que, cara, pra sair da minha empresa de RH pra virar RH de outra empresa, não era interessante, porque dentro da minha empresa eu escolhi o projeto, eu tocava o boom, quem paga a banda escolhe a música, né? Então, assim, ali eu acabava escolhendo muito do que eu queria fazer e como eu queria fazer, mas ali também eu comecei a entender que o meu negócio era uma atuação muito pessoal, ele ficava muito preso ao meu tamanho, à minha capacidade, e que talvez integrar alguma coisa maior, mas numa posição diferente, seria muito interessante. E aí,
Na R2 ali em 2016, no dia 14 de janeiro de 2016, eu integro o time da R2 como consultor e começo a atender balcão para dentro, parte de recursos humanos, balcão para fora, parte de atendimento de público. No meio desse ano, eles me convidam para ser gerente de RH do maior projeto do Na Praia, né? Você que não é de Brasília, procure aí R2 Produções, venha para Brasília curtir os eventos que são sempre r2.com.vc. Chicão aí deu a nota. E, cara, eles me convidam para ser gerente de pessoas desse projeto. É um projeto que alcança ali uma audiência de 300 mil pessoas, né? Então é muita gente envolvida. No final desse projeto, eles me chamam para ser CEO do grupo. Na época, eles já tinham alguns outros grupos, outras empresas dentro do grupo. E eu topo. Em 2017, me torno sócio da R2 e vou com a R2 ali até 2021. Onde eu recebo o convite para ser CEO, chefe de operações de um fundo aqui de Brasília também, super queridos, o pessoal da 4P. E ali eles tinham algumas operações em economia real, ainda tem, né? Estão cada vez mais crescendo, então um abraço para os meninos também, os Pantazes. Eles tinham operações em, táxi aéreo, academia, veículos, então foi uma área muito interessante civil, também, né? Construção civil, os caras são gigantes. Ambos esses casos são nossos clientes hoje no Instituto, então, pô, um abraço para todos eles. E ali, velho, eu comecei a entender um pouco mais sobre economia real, me aproximar, mas sempre com esse viés de executivo. Eu sempre entendi muito a minha carreira pós-WDC, que foi um empreendimento muito pessoal, muito nessa perspectiva de ser executivo de negócios, né? De fazer com que os negócios crescessem, papapá. E aí, da 4P, eu vou para uma outra experiência, e nessa experiência a coisa começa a me desencantar um pouco por diversos motivos, assim. A questão muito de propósito começa a me cobrar. E também eu entendi que na carreira executiva eu me afastei um pouco do RH a ponto de perder aquela primeira ideia que me amarrava dentro dos negócios, que era, cara, tornar a vida de pessoas e organizações melhor. Tanto no CPF quanto no CNPJ da coisa. E aí que eu acho que as pontas começam a se amarrar, porque um pouco da história do Instituto, você precisava entender um pouquinho de nós três para saber mais ou menos como funciona. Primeiro de tudo que você tem que saber, pré-Instituto, pré-R2, eu já conheci o Fula, mas eu conheci ele na versão Luiz, o chefe assustador da Anshan, né? Eu ia pra Anshan como... De terno e gravata. Não, era assim, eu chegava lá para fazer, né, os grupos de networking e tal. Pô, chegava lá, de repente começava a ver o time da Anshan que tava sempre relaxado, sempre tranquilo, agitado, como atum, se um tubarão tivesse entrado no tanque. De repente comecei a ouvir um murmúrio, não, o Luiz tá aí, o Luiz tá aí. Todo mundo começava a se ajeitar e quando eu via, entrava este homem... coluna ereta. Não, eles todos Tudo estavam mentira. em posição de sentido. E entrava ele garbosíssimo em um belo de um traje italiano, um puta de um terno completo, uma assinatura de nó de gravata, As um iniciais, babador. as iniciais na camisa. Tudo era a Faria Lima da época, a Faria Lima possível, ainda não tinha coletinho. Era a Faria Lima Van La Lettre. Exatamente. Então ali eu conheci o Luiz, e o Luiz, ele era irmão do JP. O JP, pô, maravilhoso, um puta de um cara, um cara que eu comecei antes, a gente se aproximou meio que virando sócio de um negócio chamado Guaraná com Rolha. A gente teve a brilhante ideia de vender antiguidade na internet. Antiguidade de coisas retrôs. E aí a gente entendeu que, já é uma dica de negócio para você, às vezes você acha que existe um nicho de mercado. Certifique-se de que exista mercado no nicho, que era exatamente o caso que a antiguidade online não tinha, além do que, um belo dia, se o Mercado Livre, a Amazon quisesse amassar o nosso trabalho, eles iam criar uma aba escrita antiguidades e iam aniquilar os nossos sócios, mas através do JP eu fui até a Anshan, através da Anshan eu conheci o Luiz, e anos depois o Luiz se integrou a Look & Feel, que era do meu amigo JP, e aí lá ele voltou a ser o Fula e a história continuou. E aí em algum lugar de 2017, a gente no Na Praia tem uma dificuldade na parte ambiental, e um dos sócios da R2, o Eduardo Zambuja, ele fala, pô, a gente tem que resolver essa questão do ambiental aqui, eu já estava tocando a parte executiva, e a gente começou a buscar profissionais para a área ambiental, e é uma coisa muito difícil em Brasília, hoje, em 2024, talvez você tenha algumas outras pessoas menos difícil, mas em 2017 era uma impossibilidade achar um profissional que trabalhasse com evento, que tivesse a nossa vibe e que fosse da área de sustentabilidade. A gente bateu em
todas as chances possíveis até que chegamos no UNB. E um dos decanos lá da área de sustentabilidade, engenharia ambiental, engenharia macroscópica, engenharia bioeletrólise. Centro de Desenvolvimento Ibero-Americano da Catalunha, hospedada no Ceará. Professor Maurício Amazonas. Chegamos lá, ele tava com um chapéu de pontudo, Manaus. uma barba grande, assim, com um grande caldeirão. E um cajado. A gente chegou lá e falou, a gente queria... E explicamos, né, a ficha do que a gente queria. Bom, aí ele falou, a gente tem o cara certo pra vocês. Deu o telefone de um cara chamado Francisco Nilson. E aí a gente telefonou, fomos fazer a entrevista com ele na R2 e chegou Chicão, né? Chicão ainda, aquele Yellow Power, com o cabelo um pouco maior, um cavanhaquezinho assim. Tá, mentira, nunca... Isso é a minha fanfic daqui. Mas o Chicão chegou pra conversar, cara, adoramos o Chicão. Quando ele falou que ele era líder da Rio Mais 20, a gente ficou muito tranquilo, tinha super nossa vibe. E, cara, fizemos um ciclo de 2017, né, Chicão? Gosto de dizer que foi um inicial duro, mas que garantiu um 2018 maravilhoso. E a partir dessa sintonia de trabalho, que foi bem imediata, né? O Chicão precisava de muito apoio da área executiva, então o Edu, que era um dos sócios, dava muito suporte. Eu também ali na parte da condução do negócio tentava focar muito e facilitar, porque a gente sabia que ia ser... Implementar a sustentabilidade em qualquer negócio hoje já é complicado. Naquela época, em evento, era uma equação muito difícil de solucionar. A gente sabia que tinha o piloto certo para coisa, mas que a empresa precisava da condição. Então, a gente acabou trabalhando muito lado a lado ali. E nesse mesmo ano de 2017, o Fula está atendendo a R2 na parte comercial de um label que a gente criou para o chão de avião, chamado Aviões Experience. E aí acontece uma daquelas coisas que são muito doidas, né? Que, vamos deixar um abraço pro chão de avião, porque chão de avião, também tamo junto também. Sem ele, Rick, Rafa, toda essa galera meio que... É impressionante ver hoje, você que é de Brasília talvez entenda isso melhor, você que não é, mas só para você entender como é que funciona essa coisa de ecossistemia de negócio, né? Cara, quantas empresas saíram de dentro da Look, quantas empresas saíram de dentro da R2, né? A gente vai vendo que muita gente legal vai ocupando o espaço da cena produtiva da cidade a partir desses núcleos e, cara, de economia criativa, né? Ambos são de economia criativa flagrantemente, então é legal ver que a gente, lá no começo, em 2016, 2017, quando teve a grande virada ali da R2 e da Look, a gente conseguiu, a partir do trabalho e das entregas que foram feitas, não só solidificar as suas empresas, como criar uma cena extremamente efervescente de negócio, né, cara? Cápsulas, que a gente pode dizer, Ciranda, a gente pode falar da Anima também, dos meninos da Anima. E aí, velho, ali rapidamente na Pizza Hut, pegou-se um guardanapo, esse guardanapo virou uma ementa do que seria um curso. Há 2 semanas do maior evento da casa, esse guardanapo caiu na minha mesa. E aí o Rick virou pra mim, vamos fazer esse curso, tem o Fula lá da Lu, que a gente se via dividindo corredores ali na R2, né? A parte comercial não tinha tanto esse suporte da parte executiva e vamos começar a tocar. 2 semanas eu tinha que preparar o time da R2 para dar aulas interessantes. Meu trabalho era treinar o cara para falar, o Fula produzir, vender os alunos, conseguir fazer as apresentações estarem lá feitas. E, cara, começamos, eu e Fula, com um apoio super legal do time da Lu, que naquela época era maravilhoso, né? Pô, sim. Era a Nath Souza, Fê, Hackme, maravilhosa. O Mike também era super presente nesse início. E, cara, o Chicão, como ele era nerd, muito bom no que ele fazia, diferente da gente, que era só nerd, né? A gente era bem inconsequente. O Chicão viu que a gente terminou ali, o Chicão terminou o jogo da sustentabilidade, o que tinha que rodar já estava rodando, e ele virou um dia pra mim e pro Fula, que a gente tava lá entre uma semana ou outra, falou, velho, que vocês estão arrumando aí? Como é que é isso? Qual que é essa brincadeira de vocês? Eu posso ajudar, né? E aí, muito bem intencionado que era o Chicão, ele foi lá ajudar a gente e meio que nós 3 começamos a reitoria dessa plataforma que era o Transpiração. E, cara, o Transpiração trouxe gente pra sala de aula da R2, gente muito interessante também. Cara, Magnólia veio, passou por lá, Ambev, bebeu dessa água, Ambev, Pernod, muita gente legal, né? Muita gente interessante passou e a gente, de 2017 até 2020, 19, 20, 21, a gente consistentemente representou essa bandeira da educação e fez esse encontro nós 3, né? Assim, eu acho que ali foi o momento onde a gente começou a trabalhar mais junto, mas na mesma pasta. Eu trabalhava muito com o Chicão, mas a sustentabilidade acabava recaindo muito sobre ele. Então, eu ajudava no que podia, eu era muitas vezes o cenário, ajudava o Chicão a conseguir, eu levantava a bola para ele cortar, mas muitas vezes a gente não era exatamente da mesma entrega.
Mas ali não, dentro do Transpira, a responsabilidade da entrega estava muito pautada em nós três, né? A gente estava muito ali. Era uma relação assim, muito aberta e horizontal ali dentro do Transpiração, né? A gente tomava decisão junto, a gente fazia coisa junto, a gente lançava um ou outro na frente para ver o que dava, né? Então... Não, e o mais legal é que assim, a gente ia fazendo a coisa e o negócio foi dando tão certo que, cara, do Na Praia isso foi pra Surreal, que foi muito legal, que é um festival da R2 também, que é maravilhoso. A gente tentou fazer no carnaval, a gente descobriu que as pessoas não têm o mínimo interesse em aprender nada durante o carnaval, né? Então, e virou uma plataforma de educação que a gente tinha grandes planos para ela ali em 2020, né? 2020, eu lembro a gente fazendo o planejamento estratégico da área de educação em 2019, a gente falou, não, 2020 a gente vai fazer presencial pra caramba, vai explodir, porque a gente já tinha atendido ali papo de quase uns 12 mil alunos entre todos os eventos que a gente tinha feito. A gente falou, cara, 2020 é o ano da gente amassar no presencial e 2021 ir pro online voando, né? Fazer o negócio acontecer no online em 21 e lançar numa plataforma online, fazer a coisa acontecer. Esse era o ethos que a gente se encontrava ali no final de 2019. E aí teve um probleminha. 2020 aconteceu. Em março de 2020. Um negócio pequeno aí de 5 letras que acabou que inviabilizou isso e várias outras coisas, né, cara? Com a vinda do Covid, a gente viu que o nosso plano tinha ido por água abaixo, a gente começou a levar o Transpira para uma plataforma online, que foi uma época muito legal, que a gente não tinha nem muito o que se agarrar no que se fazer, então a gente se agarrou na área de educação como não só um trabalho, mas como uma ocupação, era algo social, a reunião do online era muito boa, porque a gente via as pessoas e tal. E, velho, a gente lançou online, foi super legal, foi bem bacana o lançamento. E aí a gente começou a entender que a área de educação dentro de uma empresa de evento, ela não ia ser ali a prioridade. E tá tudo certo, porque realmente naquele momento o entretenimento sofreu muito. Você que não consegue colocar isso num peso, você que é empresário, que sofreu no Covid, tenho certeza que você sofreu, mas pense o seguinte, entretenimento foi a primeira cadeia a fechar e a última cadeia a abrir, porque era a cadeia que mais juntava pessoas. Né? A cadeia dos eventos. A cadeia de evento, a cadeia de entretenimento. E aí, cara, você é agente de turismo, você dono de área de locação, você dono de buffet, toda essa galera sofreu demais. Então a R2 começou um movimento muito sóbrio e muito rápido de diminuir o time para conseguir se manter vivo para uma próxima rodada, porque também a gente ainda tinha algumas coisas na cabeça na época do Covid, né? Efeito champanhe, depois vai vir um puta do estouro, e esse se confirmou, o evento ali depois que voltou, ele realmente teve esse tom de euforia das pessoas retomando. Também tinha a questão do novo normal, né? Não, as pessoas vão querer se divertir online de casa, balela, né? Mas na época a gente estava muito inebriado por essa ideia do novo normal. E lives. E live. Uau. E não, o cara vai comprar um passaporte pra ir na praia e assistir de casa. Enfim, nada disso rolou e que bom que não rolou, né? Eu acho que foi uma conjectura que apareceu ali como cenário, mas que não se rolou, confirmou. Porque significa que a gente conseguiu sair do outro lado. a Covid, né? Perfeito. Então... E nessa saída a gente entendeu que a área de educação não ia continuar. Eu também já estava ali desde 2018, 2019, meio que entendendo que a área de entretenimento é uma área que, cara, ela cobra uma parte da vida que eu já estava começando a não estar tão disposto a pagar, a parte social de estar ali. E aí eu saí da R2... Peraí. Explica melhor essa parte aí, porque eu te conheço. Eu sei o que isso significa, mas o que você está falando. O público não sabe. Explica melhor essa parte aí do social aí. Como é que é essa parada? Explica. O que é? Por que tava te incomodando? O que tava me incomodando? Eu sempre disse, desde quando eu virei CEO da R2, que em algum lugar do multiverso, em algum lugar em outra teoria de cordas, em uma outra linha de realidade, existe uma pessoa que estudou, se capacitou, adorava evento, curtia, cara, ia em todo, era rato de festa, foi promoter. E esse cara tava muito puto porque eu virei o CEO da R2. Porque o seguinte, eu era e ainda sou um nerd, eu sou caseiro, não gosto de sair. E talvez isso que tenha me ajudado tanto na indústria de evento, porque eu tinha a capacidade de me estranhar com coisas que quem era nativo de evento não tinha. Dou um exemplo. Eu sempre achei absurdo você pagar R$100 num lugar para entrar e sorrir e ter fila no banheiro. E desde quando eu cheguei na R2, esses detalhes que pro homem de entretenimento passa natural, pra mim era muito chocante, porque quando eu saía de casa eu valorizava muito essa saída, então tinha que ser muito legal a experiência. Então eu ia muito para essa questão de experiência do cliente, jornada do usuário, muito porque eu, nas poucas vezes que saía, eu queria ter
resultados muito legais, que não era pegar uma fila no banheiro e tomar uma cerveja quente. O que nunca acontecia na R2 e melhorou muito depois. Então, assim, o que eu digo desse preço social era 2018, 2019, eu precisei ir em muitos lugares. Não, vamos falar a verdade aqui, na moral. Peraí, você tá muito elegante. Sabe o que rola, meu irmão? O evento tá lá rolando, tem bebida alcoólica. Chega um certo momento que encosta um bêbado em você, aí o cara descobre que você é uma figura relevante em quem tá fazendo a festa. E no caso especificamente dele, ele era o CEO da parada. Aí encostava um bêbado nele e queria, forçar uma amizade, queria contar uma ideia genial que teve muito louco e que no dia seguinte sóbrio, não é essa coisa Não, toda. uma ideia de line-up também era muito bom. Então, a galera encostava todo tipo de entidade no Will. Porra, é chato pra caralho, e o cara né? fica ali cuspindo em você o sábado à noite inteiro, Puta que pariu. falando e fazendo uns cálculos. O mais legal era os cálculos de evento, né? O cara, não, quantas pessoas tem aqui? 25 mil, tinha 8. Quanto que a cerveja eles compram a quanto? Cara, R$1, não, R$1 não, deve ter pouco. Vamos lá, estourando, vamos botar que eles gastem R$3 na cerveja. Esses caras estão milionários. Então, assim, o circuito de entretenimento, de estar ali e de estar entregando com qualidade, ele começou a cobrar uma parte social minha que eu já não estava mais disposto a pagar. E aí, quando eu deixo a R2, a gente começa a primeira cisão nesse grupo que se encontrou lá em 2017. Toda vez que eu precisava... 2021, né? 2021, isso. Mas a gente começou em 2017, mas a primeira vez a gente se separa. Porque 2017, por mais que a frequência da área de educação fosse baixa, a gente sempre forçava. E outra, pessoalmente, a gente arrumava uma desculpa pra se encontrar. A gente tinha o nosso bacalhau. Ali já tinha começado, a gente, no começo do ano. Uma tradição. Era uma tradição antiga de nós três, tradição. a gente se juntar pra comer um bacalhau juntos, papapá. Só que ali em 21 é o primeiro momento que eu não tô de crachá todo dia do lado do Chicão. É o dia que, a minha empresa já não tem mais nenhum negócio com a Look, né? A gente meio que dá essa afastada. Pela primeira vez em, 7 anos. Em 7 anos. Você não tinha nenhum negócio pra resolver com a Look, né? Uhum. E aí vira aquele papo da saudade diária, o que a gente fala entre nós. Eu virei uma eterna viúva do Chicão, uma eterna viúva do Fula. E várias outras pessoas que eu trabalhei na R2, pessoas muito legais, que eu falo, puta, se eu tivesse o Chicão no time, era só soltar essa bola pra ele que eu ia resolver. Caraca, se eu tivesse o Fula, que eu tenho certeza que ele tem uma ideia genial, papapá. E a gente manteve o contato do ponto de vista pessoal / profissional, mas a gente nunca deixou de ter essa saudade. Tanto que, assim, toda vez que tinha qualquer oportunidade pra fazer uma ponta lá com a galera da Look, cara, Will, vem aqui, dá uma palestra pra galera, fechamos um cliente que ele quer um treinamento, eu não deixava de estar lá muito pra manter esse contato também, porque existia essa saudade. E aí... E foi assim que atendemos a Apex. Assim, né? que atendemos a Apex. Pela Look. Com toda certeza. E aí, em algum lugar ali de 2023, quando as coisas estão começando a retomar, a gente já tá com cada vez mais assíduos nos nossos jantares, nos nossos almoços. 2022 acontece o lance do... Não, calma aí. 2022 22, que senhor. cancelou o Transpira. 22. Eu na R2, ia arrastando. voltar o Transpira. Não, então, pois é, porque ia esperou a voltar. pandemia inteira. Ia voltar o Na Praia 2022, Não, tem um negócio mais importante do que isso antes, galera. Que em 21, quando eu saio, tem ainda um lugar que a gente se encontra uma vez por mês, que é o nosso conselho da Moai. A gente, por algum tempo aqui em Brasília, existe um clube de networking aqui em Brasília muito bom, chamado Moai. Eles têm uma entrega sensacional para quem quer fazer conexão, conhecer outros empresários da cidade. Então, é super recomendado para você que não conhece. E eles têm ali também uma parte onde eles atendem conteúdo, onde eles têm conselhos, e a gente se encarregou de começar um conselho para o cara que estava começando a empreender, o iniciante, né? E aí a gente tinha uma desculpa para uma vez por mês estarmos nós três juntos. E aí ali a gente, além das gravações do Caixa Verde, então a gente se distanciou, mas a gente sempre deixou alguma coisa amarrada. Um jeito de se encontrar. Só que em 2022, com a retomada dos eventos, a gente pensou, agora o Transpira vai voltar com tudo, lá em cima. Na praia explodindo. vai voltar. Na praia volta, Eu tava Transpira dentro da R2 volta, ainda. Chicão tava na R2, Fula tava na Look, eu tava na 4P, falei, cara, tá tudo certo, eu vou ali como convidado, mas a gente vai ter o lugar pra fazer. E aí acaba que em 2022 a R2 opta por fazer o mínimo necessário para voltar. E tudo certo. E eles foram super uma gentis, decisão, uma decisão muito uma decisão madura. Acertada, mas dura e tal. Só que isso a gente já tava, nós três... Peraí, uma decisão madura ou uma decisão mais dura? Uma decisão madura e mais dura também, cara. Foi uma decisão madura, tá temos que fazer o mínimo e foi duro porque a gente já tava com o projeto em cima. Acorda ou acorda? A gente já sabia o que fazer e tal. Só que nesse pique, como os nossos horários já estavam ali, horários mais tranquilos e tal, a gente já tava se encontrando toda terça de manhã pra trabalhar.
num café aqui em Brasília. E nessa de trabalhava cada um na sua, mas com algo em comum, né? Tipo, o Chicão com as coisas da R2, Fulinha com as coisas da Luca, eu ali com as coisas da outra empresa que eu passei, papapá. E a gente ali, velho, a gente começou a falar, pô, a gente tem que fazer isso mais vezes, até que, pra mim, vem uma frase que ela começa a sintetizar o nascimento do Instituto, assim. Cara, pra mim, o não da R2 abriu uma série de sims, e ali talvez seja um pequeno Big Bang da coisa, onde a coisa começou a acontecer, né? Uma faísca. E aí o Fula fala uma parada que até hoje me pega, assim, né? Essa frase eu lembro dela garrafalmente, literalmente. O Fula falou assim, cara, a gente não pode depender dos outros pra fazer a nossa parada. A gente tem que criar um palco pra gente. E aquilo alugou o espaço aéreo na minha cabeça, não foi um prédio. Ele alugou, velho, o Campinas São Paulo na minha cabeça. Eu fiquei, meu irmão, que é isso tal? Verdade, tem que fazer. Pô, se a gente tivesse um outro conselho dentro da Moai, a gente começou a. Cara, qual que é a desculpa que a gente precisa ter, além dessa terça de manhã e uma vez por mês, pra gente se encontrar mais, porque a vontade de trabalhar tava chamando a gente. Ficou numa de tipo assim: a solução pra gente é fazer mais conselho com a Moai, porque a gente tinha uma collab com a Moai, né? O nosso conselho lá chamava Transpiração, era uma collab. E a gente falou, cara, e se a gente pegasse um conselho e botasse esteroide nele? Foi uma primeira coisa que a gente pensou. Aí a gente pensou, cara, porra, não é, acho que não. Não é bem isso, o que será que é, né? E ficamos nessa. Aí a gente falou, pô, vamos criar um outro conselho. Mas o conselho não era exatamente o que a gente queria fazer a nossa parada. Uma coisa diferente da Moai. E nisso, eu, o Chicão e o Fula, a gente sempre teve uma coisa em comum. A gente é gordinho paga-lanche. Pra você que não sabe o que é um gordinho paga-lanche, é a galera que faz coisa de graça. O que acontecia? Paga-lanche do recreio. Paga-lanche do recreio. A gente é esse tipo de pessoa que, durante as nossas carreiras executivas, conhecendo muita gente, a gente ajudou muita gente. Cara, alguém mandava uma mensagem pro Chicão, quantas vezes eu vi o Chicão? Não, eu vou tomar um café ali com o fulano porque ele quer entender como é que ele faz o melhor manejo do rejeito da obra que ele tá fazendo pra reformar a empresa dele. Quantas vezes eu vi o Fula falando, não, a pessoa quer me apresentar a identidade visual do negócio dela. Quantas vezes eu treinei equipe e tudo isso a gente fazia na broderagem, na cafeína. Ainda pagava a conta. E ainda pagava a conta, várias vezes. Então o que a gente falou? Cara, vamos criar uma metodologia nossa, diferente de tudo. Vamos chamar as pessoas que estão próximas a nós aqui. Vamos chamar... O Chicão fala muito isso. Se você começar a vender, começa a pegar as frutas que estão mais baixo no pé. Não precisa subir na árvore. Tem fruta que tá caindo, tá doida para fazer relacionamento comercial com você. E foi basicamente em cima dessa ideia que a gente lançou o que ali já chamava o Sociedades, que é a nossa plataforma hoje, a mais querida, porque foi a primeira que nos uniu, que nos viabilizou, e tinha esse foco de pegar um cara, achar um problema pra ele, e em 6 meses conseguir resolver esse problema pra ele. Era isso, sem muito mistério. A gente já tinha o nome do Instituto, a gente já tinha a carona do Instituto, mas o Sociedades ele teve um efeito indelével dentro do que a gente viu de possibilidade, porque a gente tomava esse café terça-feira de manhã, trabalhava em cima do Instituto, dentro do Meet Café, um café aqui na Asa Sul, um saudoso café, né? Que não existe mais, infelizmente. Mas, cara, Fred e Mi foram essenciais pra gente ali no começo. A gente pegou o nosso WhatsApp, chamou as pessoas e falou, tem um negócio pra te apresentar que acha que tem a ver com você. Juntamos ali 20 empresários. Cara, fechamos 8. Ali no primeiro dia, a gente conseguiu uma turma de 8 que ia assistir a gente uma vez por noite, uma vez por mês, uma vez por semana online, e aí a gente entendeu que a ideia era pegar um problema e levar esse problema até o final. 180 dias depois, trabalhando o mesmo problema, o que a gente conseguia fazer com aquelas empresas. E, cara, isso acontece em outubro de 2023. E quando a gente lança isso em outubro, existe um frisson, né? A galera começa a falar, a aceleração começa a acontecer, papapá. E aí em novembro a gente começa a fazer umas contas, né? Falar, pô, essa turma aqui vai sobrar quanto é que fica? E naquele momento, galera, dividir o cachê do show no final e cada um ir pro seu canto. Assim, a gente fala, pô, aqui cobrando tanto das pessoas vai dar tanto, cara, gastamos... Pô, por favor, faz aquela tua conta que tu fez. Aquela conta é muito maravilhosa. Véio. Cada um pagava tanto, a gente gastava tanto, pra chegar no final do dia por 3, velho. Roubo do Racionais, tá ligado? A gente ia cada um pro seu canto gastar o dinheiro na tua quebrada. Só que nesse ponto, a gente ali em novembro, eu tava muito desgastado na empresa que eu tava, questão de propósito mesmo, questão do que se fazia. Todo mundo tava um pouco desapontado com as suas carreiras executivas e, cara, aí o Chicão falou uma das frases também, meio que essa de alugar espaço aéreo. O Chicão, um belo dia, a gente ali falando do que ia acontecer de uma aula para outra, o Chicão perguntou, velho, quanto é que a gente tem de consultoria aqui nessa mesa? Eu, como assim, Chicão? Quanto é que você atende de consultoria? Eu, pô, ali, tanto. Eu, Fula, quanto é que você atende? Tanto. Ele falou, pô, eu atenderia tanto. Pô, tá, beleza, o Chicão guarda essa ideia aí, ela fica, e aí a gente vai para dezembro.
finalzinho da reta ali de dezembro. Cara, um belo dia, uma terça-feira como qualquer outra de manhã, a gente tá lá. O Chicão chega, senta, e aí, lembre-se, a esse momento a gente tem uma turma e isso. Uma turma e um lugar pra tocar a turma. É isso que a gente tem nesse exato momento. Aí o Chicão senta lá, a gente tá lá começando, né? Pô, como é que vai ser? Vamos abrir outra turma quando? Bababá. Dá pra ocupar, porque o golpe era tão perfeito que uma semana no online fazia o Full, outra semana no online fazia o Chicão, outra semana no online fazia eu, a gente trabalhava uma noite a mais e juntos ali estávamos na noite que a gente ia fazer a coisa acontecer. E aí o Chicão vira e fala, cara, é o seguinte, galera, eu fiz umas contas aqui em cima do que vocês me falaram aí das consultorias, papapá. Cara, eu não vou assinar minha sociedade na R2, tô saindo de lá e no mês de fevereiro o Instituto precisa pagar meu primeiro salário e eu não vou diminuir o salário que eu ganho hoje dentro da R2. O Chicão ficou aliviado, eu e o Fula, né, que nesse exato momento a gente recebeu um camelo no colo, cada um de nós, né, assim, era um peso, porque a partir dali, aquilo que era um puta hobby ocupacional maneiro, terapêutico, ia ter que virar, de alguma forma, o day by day, e ia ter que conseguir pagar o Chicão, pelo menos. E aí a gente começou esse planejamento, cara, o Chicão entra, a gente tem aqui um crescimento sem assado, abre uma turma aqui, aí em junho vem o Will, aqui, mais ou menos, em setembro, em setembro vem o Will aqui. Termina o compromisso lá X que o Will tem lá do lado dele. Vai dar pra ele receber a mesma coisa que eu recebo. E aí em 2024, sem data, vem o Fula. E aí é isso. E aí, cara, a gente aciona um modo dentro do Instituto. E aí, nesse momento, já tem a Stephanie, que foi a nossa primeira colaboradora. Ali a gente já fala, cara, a gente precisa conseguir pagar o Chicão. Então, tudo que a gente vê na nossa frente... A Esther, nessa época, tava de frila. De reitora, como de frila. Mas o primeiro salário, que dia 5 de fevereiro precisava ser pago, era do Chicão. Então, a nossa obsessão, muito minha do Fula, era, cara... A gente precisa pagar o salário do Chicão, a gente precisa ter 1 ano de salário do Chicão em caixa. Esse era o mantra. Por quê? Com 1 ano de salário, se isso aqui começar a degringolar... Quando der o 8º mês, a gente chega, Chicão, então, velho, bora atualizar o teu LinkedIn, velho, vamos pegar os teus contatos na Cato, ver como é que tá, porque a empregabilidade do Chicão é muito alta, né, o Chicão, se ele abrir a boca, a gente sabe que alguém traz, mas se a gente tiver 1 ano, velho, a gente tem um tiro, a gente tem e a gente sabia que naquele momento, ninguém melhor do que o Chicão pra ir pra rua, abrir porta do Instituto pelo perfil que o Chicão tem, cara, o Chicão é arrombador de porta. O Chicão é lá, o Chicão é um excelente vendedor, é um negociante tenaz, implacável, então ele era o cara pra conseguir fazer isso. Cara, pertinho ali do carnaval, eu lembro que assim, é papo de muito perto do carnaval mesmo de 2023. Tava rolando venda da segunda turma. Foi, e no final desse rolezinho ali, no meio do carnaval, o Chicão senta comigo e fala assim, Will, olha só, queria te mostrar aqui uma demonstração de caixa do Instituto. É o legal, né, tipo... Grandes merdas. Que é isso? Pra mim, eu não sou muito ligado, muito afeito. Caixa de sapato, caixa de surpresas, caixa de baralho, não sei. Fui mostrar pra ele a projeção de caixa do Instituto. E ele vira assim, ó, Will, eu aqui ganhando o que eu tô ganhando, mais a Esté aqui, e eu fiz uma conta. Tem aqui ainda mais 1 ano, se você vier pela mesma coisa que eu recebo. E aí, dá pra gente ficar aqui 1 ano nós 3. O que você tá esperando pra sair de onde você tá? E ali... Ele não só alugou o espaçário da minha cabeça, como, cara, ele me fez um CTA. Ele me fez um call to action. Ele falou, cara, vamos trabalhar em cima disso. Dinheiro que tu queria, irmão? Tá aqui Exato. O dinheiro. E agora? Não, ó, eu acho que a gente tá indo pro lado muito prático, que é muito importante, porque a galera que tá lá do outro lado precisa acionar, precisa ir pra rua vender, precisa saber, velho, o que vai fazer pra sair do 0 a 100. Mas eu acho que a gente acabou pulando um papo que é, tá, por que tu veio empreender comigo, com o Chicão, e não foi com aqueles outros malucos que queriam que tu fosse? Por que o Chicão não quis acionar essa sociedade? Por que eu, que tava lá na LUC fazendo um trabalho legal, não fiquei lá? Eu acho que tem um papo aqui que é de propósito. O que é essa magia que tem quando a gente tá junto? O que é isso que a gente nominou ou se apropriou de contracultura para falar que é o nosso jeito, que é o jeito nosso de fazer? E aí eu te pergunto, Francisco, o que para você é contracultura quando você veio aqui para o Instituto? Cara, assim, eu ficava muito incomodado com o jeito como as coisas eram feitas no mercado do empreendedorismo em geral, né? Então, achava que rolava... Lembra que a gente falava muito empreendedorismo de palco e de vitrine, de Instagram, aquela bullshitagem do caramba, o cara te falando o que você tinha que fazer, sendo que ele não fez aquilo, né? Ele não passou por aquilo, dificilmente passou por aquilo, né? E a gente achava uma conversa fiada do caramba.
E eu via que vocês estavam na mesma sintonia. E que a gente tinha a possibilidade de fazer um rolê nosso, que fosse do nosso jeito, nas nossas regras. Porque, bem ou mal, cada um no seu quadrado aí, estava cada um numa empresa, estava todo mundo submetido às regras de onde estava. Perfeito. E dificilmente a regra de onde estava seria a sua regra, né? E a vontade de fazer diferente, no meu caso, era tanta que eu não via como que eu ia conseguir mudar as regras de onde eu estava. Ou pelo menos ia demorar muito, né? E mudar drasticamente, né? E no meu caso específico, o segmento em si, eu já estava um pouco cansado do segmento do entretenimento, né? Ele cobra muito da gente, né? A gente fala muito disso. O entretenimento, o mundo dos eventos, eles cobram muito a nossa ausência com a família, a nossa ausência nos eventos sociais, aí, a nossa ausência da vida pessoal, que a gente está trabalhando quando a galera está se divertindo. Claro. Né? Então, isso estava me cobrando muito já. E eu pensei, cara, eu me vejo fazendo isso nos próximos 20 anos? Eu achei que não. E eu via, cara, aqui tem uma boa oportunidade de fazer uma coisa do jeito que eu sempre sonhei em fazer, nos meus termos. E eu via que vocês tinham termos muito similares aos meus, né? Vontades de querer fazer diferente, muito similares às minhas. E além da sintonia, né? Então tinha muito um com quem, né? Que fazia muito sentido, e tinha um porquê que fazia sentido nessa história do cara. Não vamos fazer o que está todo mundo fazendo? Se for para fazer o que está todo mundo fazendo, melhor cada um ficar na sua aí, onde está, porque onde a gente estava não era um mau lugar, como a gente está falando aqui. De jeito nenhum. Né? Então, assim, a gente viu a oportunidade da gente tentar algo que ajudasse a mudar o ambiente empreendedor. Uma coisa que me doía muito era que, cara, se existisse instituto lá em 2016, talvez eu não tivesse quebrado nem a primeira vez, pô. Totalmente. Né? Ainda que o instituto não fosse meu, eu como um cliente do instituto, talvez eu não tivesse quebrado a primeira vez. Então pensei, cara, eu posso ajudar a galera a não passar pelo que eu passei. E foi muito foda o ano de 2016 meu, foi muito difícil. Eu queria de alguma maneira ajudar a galera a não passar por isso de novo. E além do mais, estar com vocês e além do mais, poder fazer minhas consultorias que eu sempre fiz, fazer minhas mentorias que eu sempre fiz. Só que agora com um potencial de crescimento muito legal nos meus termos, que eram muito similares aos de vocês. Então, acho que esse é um porquê muito, muito interessante. E hoje, o jeito como a gente começa conversas sobre negócios com qualquer potencial parceiro começa no com quem, né? Então, uma coisa que eu aprendi com o Rafa Damas, da R2, um abraço para ele, que a conversa de negócios começa no com quem, depois é o quê, depois é por quê, por aí vai, né? Então, o com quem era muito forte, né? A gente sabia que tinha um tempero diferente quando a gente se juntava. Então, esse foi o meu lado aqui. Eu poderia atender a parte do impacto, eu sou movido a impacto, né? Uma das coisas que eu estava incomodado lá na época, da onde eu estava, era que o impacto que a gente causava não tinha mais aquele brilho. Eu já tinha meio que zerado o jogo lá, que agora eu estava tentando arrumar, era um lugar para me recolocar. Onde é que eu poderia zerar o jogo de novo em alguma coisa da R2? Né? Já tinha zerado o jogo da sustentabilidade, não tinha mais um grande desafio da sustentabilidade. Já tinha rolado o Na Praia se consolidado como um grande evento sustentável da cidade. O Fome de Música na pandemia foi um puta desafio legal. Foram mais de 7,5 milhões de refeições distribuídas. E depois disso ficou meio assim, tá, e qual que é o próximo grande desafio? Eu não tinha isso. Tava difícil de eu me encaixar nos desafios da organização onde eu estava com o que me interessava. Então, acho que foi esse desbalanço que me fez começar a olhar para fora. O não do transpiração, que era uma das coisas dentro do negócio que eu via que eu poderia assumir a bola e zerar o jogo. E aí tive um não na educação. Aí começou a me incomodar muito, né? Assim, eu falei, cara, sem a parte de educação, com o jogo já meio que estabilizado na sustentabilidade, eu sei que a organização tem vários desafios, mas não é um desafio que eu via eu zerando o jogo naqueles desafios, saca? Uhum. Então aí também foi uma coisa que deu aquele empurrãozinho para fora, assim, né? E eu via em vocês eu via que eu conseguia ter de vocês o apoio que eu precisava para dar o salto de fé, que a gente fala para todos os empresários, né, que estão no começo. Então, eu sentia esse apoio em vocês,
eu tinha, por exemplo, o apoio do relógio do Will, por exemplo, né? Eu tinha... Pense no apoio. Então, o que é o relógio do Will? Uma entidade que a gente criou aqui, que era, se tudo desse errado, a gente ia vender alguns relógios do Will e a gente ia conseguir alguns meses de caixa para a gente continuar a nossa trajetória. O Will, muito gentilmente, colocou seus relógios à disposição e isso me deu alguma tranquilidade. E eles sempre falavam, meu irmão, todo o dinheiro que entrar agora vai ser para garantir o teu salário. Depois a gente vai ver o resto. Então, eu pude ter o mínimo, aquele fiozinho que eu precisava me apoiar em cima para dar o salto de fé. Então, aquela cordinha. Não era um chão super largo, mas era, né, uma cordinha onde eu me pendurar para conseguir desatar o nó da transição aí. Né? Já é hora de fazer trocadilho, assim? Tá liberado, pô. Vai, e aí? Cara, então... Mas e aí? O Will vem, eu falo, era dinheiro que você queria, irmão? Tá aqui, ó. Previsão de caixa aqui, ó. Não, tipo... Aí tu... Porra, não é mais dinheiro. E agora? É o quê? Cara, mas em cima disso que tu falou e que o Fula provocou aqui, é porque pra mim falar do Instituto é algo tão natural. Tipo assim, o nome da minha primeira empresa era WDC Consultoria, porque naquela época eu era Wilson Demetrios Contonhanes, eu não tinha sócio. Eu sempre achei sócio uma relação muito complicada, sempre achei de muito cedo. E, cara, tive a sorte na R2 de ter sócios maravilhosos, muito, muito bacana, só que num segmento que, cara, pra mim mexeu o ponteiro, um segmento muito foda, mas eu sempre tive um encanto pela educação, assim, sempre achei a educação uma coisa que muda vidas, literalmente. E, cara, desde 2017, pra mim, de alguma forma o Instituto já existe. Porque eu acho que o ICC tá um pouco na gente. Eu acho que ali em 2022, a ideia, 2023, né, nossa missão foi meio que assentar isso que a gente já tinha entre a gente num discurso ou numa lógica que fosse inteligível para outras pessoas, porque a gente já sabia. Intuitivamente já rolava, a gente precisava codificar, precisava embalar. Perfeito. E tipo assim... Eu acho que é um pouco daquelas parcerias que você tem, que aí muito em cima do com quem, que o Rafa fala muito, que a gente adotou como um mantra nosso também. Velho, sabe aquele negócio de você tocar pra um lado, você sabe que o cara tá lá, e você cruzar pra área, você sabe que... E outra, você sabe quem tem o melhor rebote, você sabe quem é o cara que mais dá o passe certo, quem chuta pra gol. Então, assim, eu acho que a sintonia que a gente sempre teve é uma sintonia que eu sentia muito próximo em algumas pessoas brilhantes que eu trabalhei, mas eu nunca senti igual aqui, assim. Então, estar com vocês sempre fez muito sentido. E pra mim, eu prefiro fazer negócio com gente que eu tenho conexão do que fazer negócio com gente que eu vou achar dinheiro. Não, total. E isso é tão forte que é o seguinte, vocês concordam comigo que empreender é uma atividade de risco. Total. Quem empreende tá assumindo risco. Se eu vou empreender ao lado de quem eu não conheço, ou não conheço nesse nível de confiar, de não precisar olhar para o lado para passar a bola, ao invés de ter ali algo que me ajuda a diluir o meu risco, porque como eu sei onde vocês vão estar, eu fecho o olho e toco a bola. Eu sei que eu não vou perder a bola. Vocês vão estar lá, velho. Só que se eu achar que vocês não vão estar, eu tô, na verdade, aumentando meu risco. Com certeza. Porque eu já tô empreendendo, já é com risco. E aí, com alguém que não é ponta firme, com alguém que não responde as mensagens, com alguém que não honra o que combina, com alguém que muda de ideia toda hora, meu amigo, aí você tá potencializando muito o seu risco. Então, acho que essa tua fala é muito legal, porque é um parâmetro meio... pouco numérico, eu vou dizer, mas que é um parâmetro muito sólido para ter sócio. Né? Eu tenho tranquilidade, se a pessoa é ponta firme, eu vou dormir tranquilo deixando a chave na mão dela. Porque senão, meu amigo, e até já porque começa assim, errado. E sociedade é uma coisa, nessa questão da confiança, é muito doido porque se você... É meio basilar isso, mas, cara, a confiança ela vai construir a relação que vai virar uma sociedade. A confiança é o começo de uma sociedade. E eu sempre tive pra mim uma outra coisa. Eu só conseguiria ser sócio de gente que eu admirasse. Cara, e aí na R2 não tem nem o que dizer, mas no caso aqui, eu e os meninos, a gente tinha uma coisa mais particular ainda, que a gente, entre aspas, competia, aspas muito grandes, pelo mesmo turf.
Então, assim, o que isso quer dizer? Ali no Transpiração, tinha dia que era uma aula do Fula, tinha dia que era uma aula do Chicão, tinha dia que era uma aula minha. E a gente recebeu muitos professores, muita gente. E eu sempre trabalhei muito, uma vez que o meu background do teatro, ele me deu uma possibilidade de falar em público muito boa. Eu acho que me saio bem ali, sei me posicionar, sei criar narrativa, sei conduzir uma fala em público de uma forma muito boa. Pra mim, assistir gente falando é um exercício meio... E aí, o que você tem pra me entregar? É muito mais fácil me surpreender em um outro campo do que você em cima de um palco falando e conduzindo gente e fazendo aquilo virar uma ferramenta de mudança e no impacto das pessoas na forma como elas pensavam. E, cara, desde a primeira vez que eu vi o Chicão e o Fula falando, eu falei, caraca... E nunca fizeram uma aula de tablado na vida, os dois, tá? O outro era gago, inclusive, aí já tá falando canta igual um sabiá em cima do palco. Mas a admiração era muito de olhar pra eles e falar, cara, eles entregam isso muito bem, é muito sinistro. E essa admiração só foi crescendo. Aí eu... Crescendo. Continua. Vai, para não. Crescendo. E essa admiração foi crescendo a ponto de querer estar perto e fazer daquilo uma coisa mais definitiva. Porque, cara, todo dia eu aprendo com os meus sócios. Isso é um negócio muito doido, assim. Foda. Eu aprendo todo dia com o Chicão, aprendo todo dia com o Fula. E aquilo pra mim era uma condição muito sine qua non. Eu acho que um pouco do propósito que vem do Instituto também é a gente todo dia conseguir... se surpreender com o que a gente faz. Muito nessa inquietação que o Chicão tem de, cara, não fazer as coisas sempre iguais e tal. Pra fazer sempre igual, sempre a mesma coisa, velho, Vai arrumar um emprego normal. tem opções mais fáceis, vai. né? Um pouco, acho que essa inconformidade, esse inconformismo e essa admiração mútua fazem muito parte do propósito que a gente tem pra continuar fazendo Instituto. E eu acho que assim, a gente acabou sendo muito feliz no ponto CC ao adotar o lance da contracultura, porque eu acho que sempre foi uma bandeira que a gente compartilhou, a bandeira do perguntar por quê, velho. Do porquê que isso é assim. Não, de questionar. Mas isso aqui não podia ser melhor. E a gente no mundo das organizações, no tal mundo corporativo, é muito acostumado a justificar coisas duvidosas por... mas isso é cultural. Aqui é assim. Mas sempre foi assim. Isso é do mercado. Não, isso não é daqui. Qualquer chefe faz isso. Total. Moleque, e esse tal do cultural é uma parada que sempre me incomodou frontalmente. Porra, e se a cultura tá errada? Quem é que vai fazer alguma coisa? Porque... Não, mas isso é cultural. Era cultural escravizar os outros. Era cultural. Era cultural você assediar as pessoas que trabalhavam para você, né, nas empresas. Porra, você tem relatos de 1980, 1990, que em um monte de empresa conhecida, que a gente não precisa citar aqui, a galera tinha que fazer flexão de braço na matinal de vendas. Não vendeu não 10 flexões. Hoje em dia você rapidamente vai ser, 10. Né? Rapidamente. Não, aliás, que ambiente. Olha a preocupação com o bem-estar do funcionário, fazendo exercício no Isso ninguém fala. Então, assim, você culturalmente admitia muitas coisas que são duvidosas e que pouca gente nas organizações questionavam, velho. A lógica de... Cara, quanto era comum nos anos 2000, que a gente já estava nesse mundo, analista não fala com gerente. Comum. Ou fala só com o seu. Como assim você foi no outro gerente? Comum. Pois é. Isso é cultural, você não pode atropelar a hierarquia. Aí hoje você vai falar, metodologia ágil. Você não pode falar com o gerente de outra área. Irmão, se tu não falar, tu toma um pescotapa. Vambora, velho. Tu sabe que o cara lá da RH vai lá no RH, uma semana quieto aí com um problema no teu colo. Tá aguardando, meu irmão? Com vai pedir a bênção, né? Então, eu acho que o Contra a Cultura ele foi muito feliz para nos posicionar contra uma série de coisas que outrora funcionaram, mas que envelheceram mal. E acho que muita gente que esbarra na gente percebe um pouquinho disso. É aquilo que tu fala de, vamos tirar a visão da organização do século XX para o século XXI, vamos atualizar a cultura. Total. Vamos fazer o novo certo, o novo jeito. Né? Então, acho que o Contra a Cultura, para quem estava aí pensando em Woodstock, ciganismo, uso irrestrito de drogas e descanso. Não é só isso. Não só isso. Né?
A gente tem que explicar o que é a nossa contracultura. Contra a cultura de relação abusiva. De questionar o status quo, cultura porra. de... Ué, mas sempre foi assim. Mas o movimento lá dos anos 60 questionava o status quo frontalmente. Total. E por isso se chamava contracultura. Total. Era assim, cara, eu já falei isso aí em um outro podcast. Esse movimento questionava o seguinte: vem cá, eu preciso usar terno para ser respeitado no mundo do trabalho? Eu preciso estar casado com uma mulher, com uma pessoa do sexo oposto para eu ser considerado, para ter acesso à cidadania? Eu preciso ter um emprego de carteira assinada para ser considerado cidadão, porque antigamente era assim, você tinha que ter emprego de carteira assinada para ser considerado cidadão. Mais tempo atrás para votar, né, meu amigo? Então, assim, eu preciso... Porra, e se eu quiser... eu preciso estar com o cabelo cortadinho no padrão para eu ser respeitado? E se eu quiser ter o cabelo grande, a barba grande, andar de tênis, ir para uma reunião de tênis? Eu sou menos por causa disso? Então, foi um movimento da década. Então, mas foi um Essa movimento é a que começou a questionar isso daí, lá no final dos anos 60, segunda metade dos anos 60. Começou a questionar. Se eu tô de tênis aqui agora como estou e tá de boa, se eu vou para uma reunião de camiseta, de alguma maneira, porque alguém lá nos anos 60 questionou. Vem cá, só se faz negócio com quem usa terno e gravata, porra? Então, galera, acho que foi um pouco isso aí. A gente contou aqui um pouco a nossa história, para no próximo capítulo a gente falar com vocês um pouquinho mais sobre os propósitos do Instituto, o que a gente acredita. E como é que isso vira entrega, né? Porque é tudo muito conceitual, tudo muito bonito. A gente é muito filósofo de negócio, tá? Você vai entender que... E é importante, a gente valoriza essa parte, porque, cara... Pensar o mundo dos negócios para agir melhor nele é muito importante, porque a gente vive um mundo onde você tem um hiato entre teoria e prática. Fala assim, a prática é melhor que a teoria. Não, velho, ambos são importantes. E aí a gente gosta muito de conseguir ter essa discussão para conseguir fazer ela virar entregue. E da próxima vez que a gente se vê, você vai entender um pouquinho isso melhor, beleza? Então, agora a corda tá com vocês. Até a próxima. Pega a corda, faz essa costura e leva até o próximo episódio.